Bom dia. Eu faço parte do grupo do Projeto Scarlight, junto com os integrantes Monvar, Tainá, Sig e Jonathan. Nós tivemos a ideia, né, de desenvolver um projeto utilizando Arduino, que iria ajudar pessoas com deficiência visual no ambiente escolar. Facilitaria a movimentação pela escola, tanto para se localizar pelo local em que a pessoa está no momento, quanto para não acontecer algum tipo de acidente, né? Como esbarrar em algo ou mesmo cair. No próximo slide, a gente vai mostrar um pouco como que funciona e, e um esquema visual de como seria implementado isso. Bom, nesse slide a gente vai explicar como que os dispositivos são e como eles irão funcionar. No primeiro projeto desenvolvido, a gente tem um dispositivo usando o sensor ultrassônico e um motor de vibração junto com o Arduino. A gente tem um esquema que a gente fez para explicar mais ou menos como é que funciona. Bom, a gente, como eu tinha dito, né, o motor de vibração junto com o Arduino e o sensor ultrassônico. A gente utilizou ele para poder, porque quando o sensor ultrassônico identificasse que tem um obstáculo, ele iria ativar o motor de vibração. Eu fiz esse sinalzinho aqui para representar o sensor ultrassônico, que ele envia o meio que um som pelo dispositivo por um lado e recebe pelo outro. Assim ele consegue saber a distância, né? Ele consegue filtrar na parte da programação também a distância de qual é o objeto, obstáculo, alguma coisa assim. Bom, para o nosso projeto a gente definiu ele com três intervalos diferentes, né? Se a distância for menor que 60, ele tem um intervalo menor de vibração, que dá a sensação que vai bater em algo, né? Se for maior que 60 e menor que 120, ela tem um intervalo que dá a sensação que tem algo próximo, mas ainda não corre o risco de bater. E se for maior que 120 e menor que 180, tem intervalo que é algo distante, mas não tão distante assim. A gente a gente utilizou, né? A gente fez a experiência em aula para poder saber se era seguro. A gente fez uma distância segura. É, no próximo, o nosso segundo projeto, a gente tem o dispositivo emissor e o dispositivo receptor. Os dois possuem o módulo HC05, que é o Bluetooth, e esse módulo de áudio para poder emitir para o usuário onde ele está. A gente também tem um esquema dele com um esquema visual, né? E o emissor, ele ficaria espalhado, o dispositivo emissor ele ficaria espalhado pela escola, sala de aula, secretaria, corredor, quadra, para poder ajudar o usuário a se identificar onde que ele está. Assim, a pessoa estaria usando o receptor e aí, por exemplo, se ela entra na sala de aula, a pessoa iria receber a notificação por áudio falando que ela chegou na sala de aula. Caso ela saia desse cômodo e vá para outro, ela iria receber um outro sinal falando, por exemplo, corredor. E assim ela conseguiria se localizar pela escola. E assim, junto com outro dispositivo, iria facilitar bastante, né? Para se locomover. No próximo slide, eu vou mostrar a tabela dos componentes e falar um pouco sobre o outro dispositivo que a gente tem no mercado. Bom, nesse slide eu vou falar sobre o preço e componente utilizado. Bom, na pulseira, que é aquele primeiro dispositivo, a gente utilizou o Arduino Uno, que é um pouquinho maior. A gente utilizou o jumper, a protoboard, o sensor ultrassônico e o motor de vibração, né? Já no dispositivo emissor a gente utilizou o Arduino Nano, né, que é menorzinho. Jumpers também para fazer conexão, um resistor de 220 e 330 para fazer o divisor de tensão, a protoboard também e o módulo HC05. Já o dispositivo receptor, a única coisa que mudou nele foi que a gente utilizou o módulo LSD 1820, porque ele para poder disparar o áudio, né, para o usuário. No mercado, a gente deu uma pesquisada para ver se tinha algo parecido, né, se alguém já tinha pensado nisso.
E a única coisa que a gente achou foi essa Sono Band, que a função dela é um pouco parecida com o motor de vibração, mas é a única coisa que ela faz. E ela também, para poder, o preço dela, além de ser muito alto, né, o que deixa inacessível para algumas pessoas, ela é, ela só vem você para ter ela precisa encomendar. E para isso, às vezes pode demorar muito tempo, né? E foi essas duas desvantagens que a gente achou na Sunband. E a gente também não viu muita gente falando sobre ela. Parece que ela não é muito conhecida. E esse foi o único dispositivo que a gente encontrou. Aqui a gente tem a nossa tabela de preço, né, com tudo que a gente utilizou, o que saiu bem mais em conta. Saiu tudo que a gente utilizou saiu no total de 207,30 centavos. E antes de encerrar, eu vou mostrar para vocês o vídeo da gente demonstrando como é que funciona o dispositivo do primeiro projeto e o segundo projeto, que seria o dispositivo emissor e receptor. E o primeiro projeto é o utilizando o sensor ultrassônico. Espero que vocês gostem. Bom, hoje a gente vai falar sobre o dispositivo, o nosso primeiro projeto, que é o dispositivo que usa o sensor ultrassônico e o motor de vibração. No caso, iria ajudar pessoas com deficiência visual e para não acabar sofrendo algum acidente ou batendo em algum obstáculo. Ele foi programado para a distância entre menor que 60 centímetros, a vibração é alta, maior que 60 e menor que 120 ele é a vibração média, e maior que 120 e menor que 180 é a vibração baixa. Basicamente, a pessoa, conforme ela for chegando, ele vai continuar, a velocidade que ele vibra é maior. Bom, ele basicamente vai funcionar com um power bank para poder manter o Arduino alimentado, e quando conectar ele vai, no caso agora não tem nenhum tipo de objeto que esteja no caminho, mas se você mexer, se você colocar algo na frente, ele vai começar com a vibração alta. Conforme vai se afastando, a vibração vai diminuindo. Essa no caso é a vibração média. E a vibração baixa é essa. Ou seja, a pessoa, conforme ela for chegando perto de algum obstáculo, ela vai sentindo que ela está chegando perto de bater ou se esbarrar em alguma coisa. E esse foi o nosso primeiro projeto que a gente pensou para facilitar pessoas com deficiência visual a não sofrer algum tipo de acidente. Dando continuidade, o nosso segundo projeto seria o Bluetooth emissor e esse Bluetooth receptor. No caso, a escola estaria espalhada com esse emissor e o usuário teria o receptor. A funcionalidade dele seria para localizar onde a pessoa está. Sendo assim, por exemplo, se você estivesse na sala, o emissor teria um código que indicaria que você está na sala, e aí iria parear com o Bluetooth que está com o usuário, indicando assim o lugar que ele está. Por exemplo, 1, sala de aula; 2, pátio; 3, quadra, e assim sucessivamente. Bom, o funcionamento dele iria ser assim, com power bank também. No caso que estivesse na parede, ele ele conectaria na tomada mesmo. E com o usuário usaria o power bank junto com o outro, que é a pulseira, o dispositivo de vibração. E então teria que aguardar ele parear com o dispositivo emissor, e assim ele iria emitir o áudio. Tem que aguardar um momento. E basicamente seria isso. Claro que a gente tentou fazer um dispositivo que fosse menor, sem esse áudio por fora, só que como a gente teve pouco tempo, a gente fez com esse daqui.
No caso, a gente estava pesquisando em fazer com Bluetooth, com fone Bluetooth ou com fone com fio. E a gente tem de melhorar o projeto, obviamente.